Glória a Deus. Noite abençoada, né? Noite da Santa Ceia. E o Senhor preparou para nós. Então vamos estar conectados com o Senhor para participar da Santa Ceia. Amém? Abra sua Bíblia lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 6. Aleluia, Deus é bom. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 6, do verso 12 em diante. Se eu fosse dar um nome para esse tema, nosso corpo é santuário de Deus. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, morada do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Você crê nisso? Amém. Então, no verso 12 em diante, ele fala: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixo dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para o alimento. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro. Mas o corpo não é para a prostituição, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Amém? A palavra de Deus nos mostra, querido, que todas as coisas para nós são lícitas, né? Nós podemos, sim, todas as coisas, podemos fazer todas as coisas, mas nem todas as coisas são lícitas para nós fazer. Por que, querido, não é lícita para nós fazer? Porque nós temos uma identidade, nós temos um nome a zelar, né? Então, amado, quem não zela do nome, sai na boca das pessoas. Então, por isso, tem aquele SPC, né? Então, o Serasa, às vezes, se o seu nome não está correto, não está limpo, está lá no Serasa, falando que você está devendo. Então, nós temos o nome a zelar. Por isso, a Bíblia disse que todas as coisas, ela é lícita para nós, mas nem todas elas convém nós fazer. Porque, amado, que se nós ajustarmos as nossas vidas, olhar para as nossas vidas para o mundo, nós não podemos viver como o mundo vive, como o mundo pensa. Porque, amados, se nós se apropriar das coisas do mundo, nós vamos fazer as coisas ilícitas, né? Coisas que não agradam a Deus, coisa que vai trazer para nós um sentimento de culpa, porque, afinal de contas, nós carregamos a presença do Espírito Santo dentro de nós, né? E quando Jesus estava naquela conversa lá no Evangelho de João, capítulo 14, do verso 16, e Jesus conversando com seus discípulos, dizendo: olha, eu vou para o Pai, mas enviarei um Consolador, que esteja convosco todos os dias, e te guiará e te ensinará todas as coisas, e eu não vou te deixar órfão. Então, Jesus nos deixou o Espírito Santo para habitar dentro de nós. Aquele dia que eu e você confessamos a Jesus como o único Senhor e Salvador das nossas vidas, nós se imergimos em Deus. Então, o Espírito Santo passou a habitar em nós. Então, à medida que o Espírito Santo passou a habitar em nós, então, amado, quando nós vamos fazer algo que não agrada a Deus, acende aquela luz dentro de nós, na nossa consciência, que nós estamos errados. Se você olha lá para o livro de Provérbios, capítulo 20, o verso 27, ele diz que o espírito do homem é lâmpada para o Senhor. Então, se o nosso espírito é lâmpada para o Senhor, é no nosso espírito que identifica todas as coisas, se nós estamos andando bem ou se nós estamos andando errado. Então, por isso a Bíblia diz que nem tudo é lícito, né? Tantas coisas, todas as coisas são lícitas para nós, mas nem todas elas convêm, né?
Convém o crente andar de qualquer jeito? Convém o crente andar com o nome sujo? Convém o crente andar devendo na praça? Não, isso não é lícito. Por quê? Porque nós temos um nome a zelar. Né? Além do nosso nome, nós temos um nome de Jesus que nós carregamos, nós temos Ele nas nossas vidas. Então, querido, nós precisamos estar atento para a palavra. Ele disse... todas as coisas são lícitas, mas nenhuma delas me domina, né? Nenhuma dessas coisas pode dominar. As coisas do mundo, ela não pode dominar as nossas vidas, porque a Bíblia diz que quando nós estamos agradando o mundo, nós estamos desagradando a Deus. E para nós agradar a Deus, nós precisamos andar em linha com a palavra. Aqui no verso 13, ele disse, os alimentos são para o estômago, e o estômago para o alimento. Quer dizer, Deus nos criou que o nosso estômago é para gerir o alimento, e o alimento é para o nosso estômago, é para nos servir o nosso corpo, né? E aí ele continua dizendo, mas o Senhor, todo ele, o Senhor pode eliminar. Mas o nosso corpo não é para a prostituição, mas para o Senhor. Para o Senhor, e o Senhor para o nosso corpo. Quer dizer, o nosso corpo é para o Senhor, e o Senhor é para o nosso corpo. Porque Deus, amado, Ele escolheu habitar dentro de nós. Meu irmão, eu estava pensando, eu falei, rapaz, é que a gente vive uma vida tão agitada que a gente não para um pouquinho para pensar na vida espiritual. Nós carregamos dentro de nós um poder tão grande que dá para destruir tantas coisas, né? Porque a presença do Espírito Santo foi aquele mesmo Espírito que ressuscitou Lázaro. Foi aquele mesmo Espírito que ressuscitou Jesus. Carregamos dentro de nós. E muitas vezes, querido, eu e você fazemos as coisas do mundo de qualquer jeito, e tu sabe... E não olhando para que dentro de nós tem uma lâmpada, dentro de nós habita o quê? O Criador. Imagina, rapaz, se você olhar, se você fala com uma pessoa que não acredita, ele fala, é conversa, o Criador habitar dentro de você. Amado, Deus fala conosco através do Espírito Santo. E o Espírito Santo fala através de nós, do nosso Espírito, porque o nosso Espírito é lâmpada do Senhor. Continuando no verso 14, ele disse, ora, Deus não somente ressuscitou ao Senhor, mas também nos ressuscitará pelo seu poder. Amado, todos aqueles que morreram em Cristo, todos aqueles que morreram, um dia vão ressuscitar. A Bíblia diz que um vai ressuscitar para a alegria, para a vitória, outros vai ressuscitar para a vergonha. Então Deus, amado, vai um dia nos ressuscitar. E nós devemos ter essa consciência dentro de nós. Não só porque hoje é dia de ceia, mas todos os dias nós precisamos ter essa consciência, quem sou eu em Cristo Jesus? O preço que Ele pagou pelas nossas vidas, né? Por amor de cada um de nós. E nós devemos ter essa consciência dentro de nós. O verso 15, ele diz, não sabeis que o vosso corpo são membros de Cristo? Quer dizer, o meu corpo, o teu corpo, é membro de Cristo. É a habitação do Senhor, né? Se você olha em outros textos, fala que nós somos o templo do Senhor, a igreja do Senhor, né? E aqui ele está falando que nós somos membros do corpo de Cristo, né? Tomai, pois, continuando isso, tomai, pois, o membro de Cristo, e os fareis membros de uma meretriz? De modo nenhum. Ele diz, tomai o nosso corpo e se aligar em um corpo de uma meretriz? De maneira nenhuma. Então, nós devemos ter essa consciência. E se você olha para o verso 17, ele disse, mas o que se une ao Senhor, o que une ao Senhor é um espírito com Ele. Amado, todos nós que
unimos ao Senhor, nós se tornamos um espírito com Ele. Então nós devemos ter essa consciência, né, de sempre estar buscando ao Senhor, para que nós se tornamos um espírito com Ele. E que se tornamos um espírito com Ele, nós podemos fazer muitas coisas. Abra sua Bíblia lá no livro de Romanos. Aleluia! Deus é bom. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. O verso 5 em diante, ele diz, todos encontraram? Romanos 8, 5, ele diz, pois os que são segundo a carne inclinam para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Então, mas se andamos segundo a carne, nós inclinamos para as coisas da carne. Mas se andamos no Espírito, inclinamos para as coisas do Espírito. Porque o Espírito está em nós e nós devemos inclinar para o Espírito. O verso 6 ele diz, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito, a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então nós devemos que sempre inclinar o nosso espírito, amado, para a vida. É o que o Senhor quer para nós, vida e paz. Mas quando nós deixamos a nossa vontade, a vontade da carne, trabalhar para o outro lado, nós vamos inclinar para a carne. E se inclinar para a carne é morte. Morte natural, pastor, pode acontecer, mas principalmente começa na morte espiritual. Amado, quando nós inclinamos a nossa vida para a carne vai trazendo para nós tantas coisas que nós vamos se afastando das coisas do Senhor, das coisas espirituais. E quando nós afastamos das coisas espirituais, amado, nós se tornamos refém de Satanás, refém da situação. Mas nós devemos sempre estar inclinando o nosso espírito para as coisas de Deus, para as coisas espirituais. Porque quando inclinamos para as coisas espirituais, nós vamos ter bom resultado, nós vamos ser pessoas vitoriosas, nós vamos ter bom nome. Por quê? Porque inclinamos para as coisas espirituais. E se aí nós vamos ter paz. Queremos ter uma paz dentro de nós, inclina para as coisas espirituais. Tira momento de oração. A Bíblia fala, amado, lá em Coríntios, fala que quando nós oramos em línguas, nós estamos falando com Deus. E se orar em língua, amado, isso é muito importante, porque o momento que nós estamos orando em língua, nós estamos falando com Deus. E quando nós estamos orando em língua, o diabo não está sabendo o que nós estamos falando. Quando nós estamos falando em português, nós estamos falando, o diabo está ouvindo. Mas quando oramos em língua, o diabo não sabe o que nós estamos orando. Então, amado, amado, quando você ora em língua, você vem testificação no seu espírito. Então, que nós devemos cada dia inclinar para as coisas espirituais, para aquilo que nós queremos, paz para as nossas vidas. Aí no verso 7 ele diz, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Quer dizer, quando nós inclinamos as nossas vidas para a carne, é inimizade com Deus. Nós vamos se afastando da presença de Deus. É isso que o inimigo quer para as nossas vidas. E cada dia mais nós se afastamos da presença do Senhor. Mas quando nós inclinamos para o Espírito, nós vamos querer as coisas de Deus, né? E aí, continuando no verso 7, ele disse, pois não é sujeito à lei de Deus, e nem em verdade pode ser. O verso 8, ele diz, e os que estão na carne não pode agradar a Deus. Quer dizer, quem anda na carne não tem condições de agradar a Deus.
Mas quando nós andamos no Espírito, nós temos a liberdade, o desejo de estar sempre agradando a Deus. Por quê? Estamos andando no Espírito. Mas aquele que anda na carne, cada vez mais ele quer estar longe de um crente, né? Aquela pessoa que está afastado do caminho do Senhor, se vem um crente numa rua, ele quer atravessar a rua e passar do outro lado da calçada, porque não quer encontrar. Por quê, amado? Porque está fora, está na carne, está afastado dos caminhos do Senhor, está pensando em outras coisas, nas coisas que não são lícitas. Mas quando nós estamos com o nosso coração inclinado para as coisas do Senhor, nós queremos encontrar o irmão, queremos cumprimentá-lo. Esses dias, arrumei um pedreiro para fazer um serviço lá na chácara, e aí me indicaram, ele chegou, me cumprimentou, eu me apresentei como cristão, não como pastor, ele também é cristão, e nós se parecia que já conhecia há muito tempo. E conversando, e ele é um conversador, coisa e tal. E aí, quando foi o final da tarde, chega outro amigo conhecido meu, que também é pedreiro, e ele chegou e falou para mim. Aí eu toquei o assunto, conversando o assunto, ele disse, rapaz, aquele homem é muito sério. Aquele homem não gosta de falar com ninguém. Aí, quando ele foi embora, eu falei para mim, aquele homem não gosta de falar com ninguém? E se ele gostasse? Porque, amado, o Espírito testifica. Porque o outro vive a vida do mundo, não é cristão. Ele não, tem pessoas que nem gostam de falar com quem não é cristão. Mas nós, amados, nós devemos tratar todo mundo do mesmo jeito, com a mesma alegria, com a mesma sinceridade, com o mesmo respeito. Não é porque ele não é cristão, nós precisamos se fechar com ele, não. E esse homem se fechou com ele, porque ele não era cristão. Mas comigo ele se abriu, conversa de, sabe, e a paz do Senhor e aquela alegria. Por quê, amado? Porque se identificou. Então, querido, que nós possamos cada dia mais ter essa compreensão dentro de nós. Nós temos o Espírito Santo fazendo morada em nós. E nós devemos fazer sempre a vontade do Senhor. Aí no verso 14 ele diz, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, o Espírito Santo habita em nós, e nós somos filhos de Deus, nós temos essa consciência. Que aí no verso 16 diz, o Espírito mesmo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O meu Espírito, o seu Espírito, testifica com o Espírito de Deus que você é filho de Deus. Você tem essa consciência, meu irmão, né? Você tem alegria, você tem essa consciência que você é filho de Deus. Você tem essa consciência que você é salvo. Você tem essa consciência que você tem a salvação. Se você sair dessa vida, vai para um lugar melhor. Então temos essa consciência. E o Espírito Santo nos testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Isso é muito importante para as nossas vidas. E nós devemos ter essa consciência. Parar e pensar quem somos nós em Cristo Jesus. Né? Somos uma nova criatura. Somos um novo homem, nova mulher em Cristo Jesus. Jesus pagou o preço e disse, olha, eu vou, mas enviarei o Consolador. E ele estará convosco todos os dias até a consumação do século. Porque quando o século for consumado, amado, o Espírito Santo não vai estar aqui mais. O Espírito Santo só está aqui porque você está aqui. Nós estamos aqui. A igreja está aqui. Mas quando vir o arrebatamento, que a igreja for embora, o Espírito Santo vai também junto. E aí o mundo vai virar um caos. Mas o mundo está de pé, o mundo ainda está firme por causa de você, das suas orações. Eu não sei você, mas todos os dias eu apresento a nossa nação diante do Senhor.
Todos os dias eu apresento pessoas diante do Senhor, porque, amado, isso é obrigação nossa como cristão. Sempre clamar ao Senhor pela nossa nação, porque a Bíblia diz, quer viver na cidade bem, quer viver bem, ore pelas autoridades, ora pela sua nação. Então, é obrigação nossa. E aqui a Bíblia fala aqui no verso 7, que aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. O que Deus quer para nossas vidas? O que Deus quer para o meu vizinho? O que Deus quer para a minha família? O que Deus quer para os meus filhos? O que Deus quer para o meu cônjuge? Então, se nós estamos unidos ao Senhor, nós vamos estar orando. Nós vamos estar na brecha. Nós vamos estar confessando a palavra. Amém? Aleluia. No verso 18, ele disse, fuja da prostituição, qualquer outro pecado, que o homem que prostitui peca contra o seu próprio corpo. Então a Bíblia diz que nós devemos fugir de todo pecado, né? Às vezes as pessoas acham que tem pecadinho e pecadão. Não, tudo é pecado, tudo aquilo que não agrada a Deus é pecado. Até a Bíblia diz que se nós não comermos por fé, é pecado. Então, tudo aquilo que não agrada a Deus é pecado. Então, a Bíblia diz que nós devemos fugir do pecado. Então, isso cabe a nós. Mas aquele que prostitui, ele peca contra o seu próprio corpo. Então, querido, que nós possamos, cada dia mais, estar ligado com a palavra de Deus. E no verso 19, ele diz, ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Aleluia. Quer dizer, o nosso corpo é santuário, é aonde Deus habita, é aonde que o Espírito Santo habita, porque, amado, Deus nos comunica através do Espírito Santo, eu já falei isso, mas Deus nos comunica através do Espírito Santo, e nós somos o santuário dele. É a habitação onde Deus habita, né? Aqui o verso 19 fala, ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possui da parte de Deus, que não sois de vós mesmos. Quer dizer, nós não somos de nós mesmos, nós somos do Senhor, né? Por que nós ficamos se apegando às pessoas, né? Esse é meu filhinho, esse... Não, nós somos do Senhor, né? Então, nós somos o templo do Espírito Santo, aonde que Deus habita, né? Aonde que Deus tem desejo de comunicar conosco, né? Nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo. Eu estou lendo um livro que fala sendo guiado pelo Espírito. Isso é muito bom, amado. A gente, às vezes, pegar uns livros, que nem tem um livro aí na livraria do Kennedy Reagan, que fala ser guiado pelo Espírito Santo. Isso é muito bom, porque, amado, ele nos complementa, né? Você lendo aquele livro, ele te dá muito exemplo, né, que aconteceu com a pessoa, e a pessoa mostra, né, como foi acontecido, como Deus deu direção, como o Espírito Santo deu direção, porque o Espírito Santo, amado, ele nos guia não pelo nosso sentimento, não por choro, não por emoção, ele só guia pelo Espírito, né? Você tem aquela sensibilidade no Espírito, vê que Deus está conduzindo. Ainda que pessoas do seu lado, está gritando, não vai dar certo, não vai dar. Mas se você tem uma convicção no teu Espírito, amado, deixa que as pessoas gritem. Mas se você tem a convicção, siga a direção do Espírito, porque o Espírito, ele quer nos conduzir. E você é o templo do Espírito Santo. Então, se nós somos o templo do Espírito Santo, nós devemos zelar por esse corpo. Amém? Aleluia. Para nós estarmos terminando no verso 20, ele diz, porque foste comprado por um bom preço, glorifica, pois, a Deus no vosso corpo. Então, nós devemos o quê? Estar sempre glorificando a Deus no nosso corpo, né? Porque Deus deve ser glorificado todos os dias nas nossas vidas, porque somos comprados por um bom preço, né? Jesus pagou esse preço tão alto pelas nossas vidas, e nós devemos ser gratos a Ele todos os dias das nossas vidas. Amém? Aleluia! Deus é bom. Glória a Deus. Nós vamos participar da Santa Ceia, né?
A Santa Ceia está sendo preparada, foi preparada para nós. De manhã nós tivemos uma boa palavra também, né? Foi ministrado uma boa palavra para a turma que estava de manhã. Agora participamos da Santa Ceia. Aí talvez você esteve aqui de manhã e falou: eu participei da Santa Ceia, eu posso participar agora à noite de novo? Pode, sem nenhum problema. Não há pecado nenhum você participar da Santa Ceia 2, 3 vezes. Até na sua casa, se quiser fazer uma ceia com sua família, será abençoado, será bem-vindo. Em nome de Jesus, nós precisamos estar esse momento de comunhão com o Senhor. Amém? Aleluia. Os diáconos...